A Rádio Niso e o Laboratório de Comunicação Labcom, aqui da Universidade de Sorocaba, TV Uniso, estão desenvolvendo esse documentário, essa série de entrevistas especiais em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil. E hoje a gente recebe com muito prazer Luciano Veiga, radialista, hoje coordenador de rádio, vai contar um pouquinho dessa história, de como é também essa ideia de coordenação, mas como foram também as peripécias de Luciano Veiga e das equipes pelas quais ele passou durante esse tempo todo de rádio. Luciano, seja muito bem-vindo, prazer imenso ter você aqui e obviamente vai contar um pouquinho das histórias aí que o rádio não contou. Afinal de contas, o que o ouvinte recebe é sempre aquela parte mais bonita, mais glamurosa, mas o ouvinte não tem ideia muitas vezes do que se passa num estúdio, numa transmissão externa e tudo mais, né, Lu? Bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado à Universidade de Sorocaba, Uniso, principalmente por esse convite, né? Não sei se eu sou tão merecedor quanto todas as feras que eu tenho visto aí sendo entrevistadas, contando histórias, né? Agradeço também de coração a esse convite a todos os integrantes desse projeto, né? Professor Fernando Negrão, Luizinho Rodrigues, João Vitor, né, o André. Então, obrigado realmente aí pelo convite e espero poder contar algumas histórias, né, dos bastidores do rádio, esse projeto maravilhoso da Uniso, resgatando algumas histórias, resgatando até alguns nomes importantes do rádio brasileiro, né, para quem sempre teve curiosidade de aprender. Hoje o rádio é bem mais mídia, mais TV, o rádio se integrou com a internet, mas tem muita gente que ainda tem curiosidade de saber quem é aquele locutor, aquele narrador, aquele jornalista, e esse projeto resgata histórias do rádio, né? Vamos lá, vamos dar início pelo começo, né? Como é que foi o seu início, a sua chegada ao rádio? Quando é que você falou, eu quero aprender a fazer isso aí, eu quero falar nesse negócio aí? Começou, acho que, muito cedo. A gente veio embora do Paraná, não me recordo muito bem, não tem muitas recordações. Aliás, eu sou muito ruim de memória, né, na verdade. Mas eu me recordo que a gente foi morar na região de Guapiara, Vale do Ribeira, por ali. E não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, enfim, era uma fazenda, uma fazenda sem estrutura nenhuma. E minha mãe ouvia muito no rádio de pilha as histórias do Eli Correia, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Paulinho Boa Pessoa, então só pegava a rádio AM mesmo na época, né? E aí eu tinha fascinação por aquilo, né, cara? Depois, reviravoltas na vida, a gente voltou para Itu, que é onde eu me considero cidadão ituano, moro lá desde que eu me conheço por gente. E no começo dos anos 90, eu lembro que eu era apaixonado pela Rádio Cidade, ouvia rádio, saía muito cedo de casa, então morava sozinho. E o único parceiro, o único companheiro era o rádio, né? Eu ouvia rádio. E tinha um locutor chamado... Ele era DJ e locutor, chamava DJ Snoopy, né? E ele lançou um curso de DJ uma época, e na época tinha muitas rádios, tinham, né, os seus DJs. Lembro que eu via Transamérica, Jovem Pan, que os DJs participavam, tinham programas. E era uma forma de tentar entrar no rádio, né? E fiz, só que eu gostava de sertanejo e de rock, era extremos, né? Acabou que eu fiz o curso de DJ, conheci o Snoopy e através dele acabei conhecendo outros locutores da Rádio Cidade, mas aí deixei quieto a carreira de DJ, não deu certo, não levo jeito para isso. E depois acabei conhecendo o Guina Guran, que era um locutor que fazia de manhãzinha, né, o sertanejo na Rádio Cidade, lá de Itu. E acabei pegando uma amizade com ele. Ele fez muitos anos aqui também em Sorocaba, na Rádio Cacique, o saudoso Guina Guran. Foi o que deu o start, praticamente, assim, que falou, cara, você gosta, tem jeito para isso, procura, né, estudar, se desenvolver. E eu lembro que, em determinado momento, aí já meados dos anos 90, talvez 93, 94, o Guina Guran e um outro locutor da Rádio Cidade, Marcos Mariano,
ministravam alguns cursos, né? Cursos tipo como se fossem preparatórios para o Senac. Né? Então ensinavam ali locução, a desenvolver texto, a fala, dicção, alguns exercícios. E eu me lembro que fiz 2 vezes esse curso dele. E eu trabalhava como pintor, trabalhava com pintura, né? Então já fiz tudo, pintor, pedreiro, carpinteiro, ajudando meu pai. E sempre eu fui largar definitivamente a pintura em 2010, mas sempre levando pintura e rádio sempre paralelo, né? E eu lembro que nessa época, depois do curso, eu fui fazer um serviço de pintura para o seu Orli, era proprietário da Rádio Convenção, na época também já falecido, né? E aí eu falei, pô, seu Orli, me dá uma chance aí, né? Deixa eu fazer alguma coisa lá, gravar alguma coisa lá na rádio, né? Rádio Convenção AM ainda, na época era bem ouvida, tinha programas esportivos, né, que se tornaram aí clássicos em toda a região, por lá passaram nomes fantásticos também, né? E ele tinha o rádio e a TV. E fui fazer um serviço para ele e ele, num certo dia, falou, ó, vai lá, marca lá, né? Marquei para você ir lá fazer uma entrevista, gravar alguma coisa, um pilotinho, né? E quem sabe aprender lá um pouco de alguma coisa. Eu fui lá, conheci o Edilson Rosendo, que também uma lenda do rádio ituano, um sujeito muito bacana, infelizmente faleceu recentemente também. E o Edilson foi o primeiro, assim, depois do Guina e do Marcos Mariano, que me ensinaram bastante coisa de rádio, gravei, mas não tinha jeito, né, cara? Estava muito no começo, a voz não ajudava, nada ajudava, não tinha muito conhecimento ainda, né, do que era o rádio. E, enfim, gravei algumas coisas e comecei a ir frequentar mais a rádio. Então, fiquei acho que uns 3, 4 meses na rádio, fazia uma técnica aqui, fazia outra ali, gravava alguma coisa, ajudava a produzir um outro programa, mas sempre nos horários, aqueles horários sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite. Sabe como é moleque, né? Chega uma hora, pô, não quero ir para balada, e acabei deixando de lado. Acho que final de 95, se não me engano, começo de 96, o Guina saiu da Rádio Cidade e me procurou, falou, Lu, eu vou montar uma rádio lá no Éden, vamos embora para lá. E, cara, ele montou, me lembro até hoje, chamava Rádio Atlântica FM, uma piratation, né, como a gente fala no jargão. Enfim, ele montou a rádio no Éden, eu vim embora de Malicuia para cá e morava na rádio, arrumei um ou outro serviço ali de pintura, fazia horário, fazia pintura. E isso foi até 97, se eu não me engano. Aí o pessoal saiu, deu uma debandada, uma galera da Rádio Cidade, o pessoal ia montar uma rádio lá, né? Alguns dos locutores que eram da Rádio Cidade e chamaram o Guina. Então saíram vários, Marcos Mariano, Ângela Abreu, Guina Guran, Carlinhos Bertagnoli, e tinha essa rádio que ia iniciar lá, Rádio Real FM, e o Guina me chamou e lá fui eu de volta para Itu. Também morei muito tempo na rádio também, né? Então, e foi aí, eu posso dizer, o começo, né? A Rádio Real, ela durou de 97 até 99, ela abriu comigo, fiz o primeiro horário, e quando chegou a PF, fechou comigo o último horário da rádio, estava no ar. Então, mas na Rádio Atlântica foi a primeira vez que eu entrei no ar, acho que em meados de 96, que eu considero aí o início oficial, né, dessa longa jornada. Então, a história do rádio na minha vida, ela se misturou com a minha própria história de vida, porque mais da metade da minha vida foram vividos dentro do rádio, com pessoas assim maravilhosas que eu conheci nessa estrada. Você falando desse início, né, e o fechamento, participou da primeira transmissão e do encerramento das atividades do rádio em 99, morando dentro do rádio. A gente obviamente conhece muitas histórias de locutores que tiveram essa mesma situação. As pessoas muitas vezes, e o ouvinte muitas vezes, tem a ideia do radialista como se fosse um próprio ator dentro de uma emissora de televisão, que há todo esse glamour, né?
muitas vezes, e até um dia desses aqui nos corredores da universidade também, conversando com alguns colegas, e um desses colegas fez até uma encenação de que o ator, quando ele começa a atuar na novela das 6, ele é um ator que passa, que dá autógrafo para todo mundo. Quando ele sai desse estágio para a novela das 7, ele já começa a olhar mais diferente para aquele fã. E quando ele chega na novela das 9, ele já está com pressa, já não quer mais dar o autógrafo. E aí o ouvinte tem essa visão também do locutor, de alguns locutores, mas não sabe dessa dificuldade que você passou, que precisa, muitas vezes, o sanduíche é pão com pão, o café é quase frio, e morar, muitas vezes você dorme na cadeira do estúdio, porque você não tem, né, Luciano? Você viveu muito isso, né? Bem por aí, cara. Então, e acompanhando aqui essa série de documentários, a gente vê muito disso também, né, dessas histórias. E assim, eu sou muito grato a muita gente que me ajudou lá no início, sabe? Até questão, né, como eu disse, sair muito cedo de casa. Aí você vai, é a ovelha negra da família, né? Quer viver de forma rebelde. E tenta ir por si só, com as suas próprias pernas, né? Eu tinha isso na minha mente, né? Que independente se fosse no rádio ou em outra profissão, eu iria seguir com as minhas próprias pernas, e sempre tive muitas pessoas que me ajudaram. Morei na casa de muita gente, então eu não posso esquecer, né, dessas raízes. Por exemplo, quando eu pintou a oportunidade de ir para a Rádio Cidade, que era o meu sonho, né? Depois da Rádio Real tiveram algumas outras, aí eu foquei só na pintura, aí depois acabou pintando para ir para a Rádio Cidade. Teve muita gente que me ajudou nesse período: Renato Alves, você conhece, Léo Menezes, Ângela Abreu, Carlinhos Bertagnoli, a própria coordenadora da rádio, Tânia, o seu Horácio, que era o proprietário da rádio, que eu conheci lá atrás também, então vivia pentelhando, indo na rádio, e muita gente de muitas vezes comprar a marmita, pô, tá aqui, vai lá, come, porque você não tinha como... eram épocas difíceis, né, Douglas? Então, e quando eu entrei na Rádio Cidade, eu não tinha o DRT, né, que é o famoso papel, e vim buscar. Na época, me lembro, foi muito difícil. Eu trabalhava em Salto, com uma obra grande em Salto, então eu comprei uma moto justamente para isso. Ia para Salto, trabalhava o dia todo, saía de lá, passava em casa, tomava um banho rapidão e vinha para Sorocaba de moto. Chuva, frio, cheguei a pegar granizo no caminho. Mas tive o prazer de estar ali na hora, pegar o documento e falar: agora eu sou formado em rádio, já estava na Rádio Cidade na época fazendo folga, fazia quando o pessoal precisava, e a partir do momento que eu peguei o DRT, aí comecei a fazer todo fim de semana, e depois foi virando rotina, e lá se vão 20 anos que eu estou na Rádio Cidade. Nessa jornada, no curso de rádio, por exemplo, conheci muita gente boa, né? E prazer de ter amizades. A gente esteve na mesma turma, da nossa turma, não sei se vai falar sobre isso, mas outras pessoas assim maravilhosas. E foi um período importante da minha vida, até para amadurecimento, sabe? Da forma como eu crio meus filhos hoje também. A gente tem uma outra visão de vida, né? Quando você passa por tudo isso, você acaba priorizando algumas outras coisas no decorrer do tempo. Muito legal. E ter essa... Você vai puxando, né, a lembrança, né, dessa época. E o que é legal, né, Luciano? A gente vai entrar naquela parte que tem sempre as peripécias, né, aquelas partes engraçadas, as dificuldades. Você está falando bastante das dificuldades, mas você lembrou aí do curso, né? Lá em 2001, 2002... Eu acho que foi nesse período, né? E aí as pessoas acham... Eu já tive conversas, já voltei, dei aula no próprio Senac Sorocaba, né, para cursos de radialistas, e as pessoas acham que tudo é muito fácil, muito lindo. E eu volto a falar dessa questão do glamour, né? Porque da nossa turma nós tínhamos aí 42 colegas. Hoje, que eu me lembro, estamos em 3 no rádio. Sim. Luciano Veiga, Douglas Vale e Fabinho Medeiros, que trabalha com o Ratinho, que esse é um talento nato desde sempre. Tivemos aí o Ale Assaf, saudoso Ale Assaf. Um grande amigo, o Ale, assim, foi um cara sensacional.
Me recordo, inclusive, de um determinado momento, eu pensando em desistir do rádio lá em meados dos anos 2010, e ele estava indo para Dumont. E ele falou, cara, tem uma vaga lá, vamos conversar lá. Aí, no momento, foi um período que eu tinha saído da Rádio Cidade, fiquei acho que 5, 6 meses fora, e depois acabei voltando. Aí, aquele lance que eu te falei das prioridades, eu falei, cara, pegar a estrada, né, não dá. E, infelizmente, o Ale acabou, né, sendo vítima de um acidente, com aquela correria do dia a dia, né? Pegava a estrada todo dia para ir para Jundiaí. Você não? A sua chegada, aí você chega à Rádio Cidade, você se profissionaliza, você começa, obviamente, aí você ainda continua nas dificuldades, mas começa já a ver o mundo com outros olhos, começa a ter um salário diferenciado, aí já pensa não sei se nessa época você já tinha, já era pai de família, mas aí você já começa a pensar em ser pai de família, ter a sua casa, de todas essas dificuldades. Dá para crescer também, sendo um radialista, mas trabalhando direitinho, trabalhando com vontade, com afinco, dá para crescer na vida também, né? É importante a gente destacar isso. Demais, demais. Dá, então, eu acho que é muito da paixão, né, Douglas? Da vontade que você tem de buscar o conhecimento, né? Porque eu tenho para mim que qualquer área que você escolha, você não pode parar no tempo. Então, você tem sempre que ir buscar conhecimento. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com programação musical lá ainda na época da Rádio Real, aprender, então ouvia a rádio, anotava as músicas, a sequência para ver como eram feitas aquela sequência. Então eu percebi que as músicas elas se repetiam, né, que os grandes sucessos se repetiam e se intercalavam com outras músicas que não estavam fazendo grande sucesso mais no momento. E aí eu fui aprendendo a fazer, fiz alguns cursos da área de rádio, depois acabei montando estúdio de gravação, estúdio de produção. Deu para ganhar um bom dinheiro na época com isso, foi justamente uma época também próxima à eleição, e depois acabei largando o estúdio também, mas assim, fiz muitos cursos voltados a isso, isso ajudou a crescer bastante, a agregar conhecimento, né? Cursos da área de rádio, produção de áudio, produção de texto, enfim, coisas que eu não sabia e que não tinha quem nos ensinasse lá nos anos 90, no próprio início dos anos 2000, né? Você sabe, rádio do interior normalmente quem faz parte da organização como um todo são os próprios funcionários ali que aprendem e vão levando na raça. É muito difícil você ter um coordenador que tenha um conhecimento ou um diretor artístico que tenha um conhecimento vasto para chegar e ensinar para aqueles funcionários, aqueles locutores que estão ali o que precisa ser feito, né? Como é que tem que ser feito. Hoje mudou muito. Então, hoje mudou muito. A gente tem aí pessoas que estão indo para rádios do interior, rádios mais das cidades mais afastadas dos grandes centros, e fazendo rádio de verdade, como ela tem que ser feita, né? Com uma organização. Tudo tem uma organização, né? E isso, claro, quando você trabalha dessa forma direitinho, certinho, você acaba conseguindo levar uma vida bacana, acaba conseguindo criar uma família, ser pai de família, ter sua casa, ter seu carro, até porque não fica só no rádio, né? Muita gente trabalha no rádio, aí você pode fazer 1 ou 2 rádios. No meu caso, durante muitos anos, né, fazendo dessa forma, muita gente faz locução em loja, faz gravação para carro de som, faz gravação para comerciais de forma geral, faz produção para outras áreas, programação musical. Então, o mercado necessita de bons profissionais e hoje está bem escasso perto daquilo que a gente tinha nos anos 90, anos 2000. Durante todo esse tempo, esses 20 anos que você está, um pouco mais, né, desde 96 aí, já são 26 anos no rádio, obviamente, aconteceram passagens que você fala, meu Deus, não acredito que isso aconteceu, né? E sempre, eu costumo dizer que sempre tem a mão de um coleguinha, seja um Gasparzinho ou não, mas sempre tem a mão de um colega que vai ali, que tira um plug da tomada, fecha um microfone e tudo mais. E agora é hora de você contar uma passagem ou outra que você fala, meu, aprontaram e essa foi sacanagem. Cara, comigo
tipo assim demais, do pessoal ligar às vezes na rádio para a gente antigamente tinha muito do ouvinte entrar no ar ao vivo, né? Então aconteceu uma vez, eu me lembro na Rádio Cidade, logo no começo, quando eu fazia no ar, eu tenho para mim que eram os caras da rádio. Até hoje ninguém reconheceu isso, claro, mas eu coloquei o ouvinte no ar, chamava Alô Cidade, se não me engano, entrava no ar, pedia música, participava e oferecia. Aí o cara entrou, tudo legal, participou, e no final ele mandou aquele palavrão, vá, e aí, cara, saiu no ar, mas foi na hora, o dono ligou, e aí passou aquele sermão, né? Ficou dias aquilo. Aí na segunda-feira todo mundo da rádio, você não pode deixar isso acontecer, tem que conversar, explicar para o ouvinte como é que funciona, assim, assim, assado. E essas coisas acontecem também para você crescer. Eu costumo muito aprender, não só com os ensinamentos, mas com os erros, né? Os erros vêm muito para ajudar a gente nessa parte. Eu sempre fui muito gato escaldado nisso, né? Então sempre me liguei nessas coisas, mas teve muitas histórias com outros locutores, histórias recentes, histórias antigas, né? E várias passagens engraçadas. O programa atual que eu faço, por exemplo, a gente já fez muitas peripécias entre nós, com outros integrantes, convidados, enfim. E são histórias bacanas que a gente leva para a vida também. E não sei se pode entrar claro, vamos lá, no mérito. Eu me lembro uma vez na Band, quando eu já estava aqui em Sorocaba. Você vai contar da porta? Vou contar. Porque essa eu quero saber da porta. Essa eu quero contar, essa eu preciso contar. A não ser que, eu não sei se a gente vai chegar nessa parte da Band depois, mas eu já estava fazendo na Band FM aqui em Sorocaba e em determinado momento, se eu não me engano, 2018, tinha a Abril Fest, né? A gente foi fazer uma blitz dupla na Abril Fest. Então foi eu com a viatura, o Bruno com outra, as meninas da promoção. O Bruno iria apresentar o evento e depois das blitz lá por volta de 10, 11 da noite eu voltaria para a rádio, né? Deixava a viatura no estacionamento e iria embora, né? Eu ia entrar no dia seguinte na Rádio Cidade, lá de manhãzinha. Aí, cara, eu sei que fomos lá, fizemos tudo certo, tudo beleza. E voltando para a rádio para deixar a viatura, deu um problema na porta. Na hora que coloquei a chave, a porta não abria, travou a chave na porta e não abria de jeito nenhum. E bate o desespero, né? E tenta e não vai. Aí aciona o nosso querido camarada, que não é nem um pouco enfesado, né? Tá? Isso já lá para meia-noite, né, velho? Caju, preciso de um help aqui, cara. A porta não quer abrir para eu deixar as coisas, deixar a viatura, pegar minhas coisas, a chave do carro e tal. Aí ele vem todo mansinho, né, daquele jeito que todo mundo conhece, todo mundo que conhece o Caju veio lá. Cerolão, chinelão de dedo e tenta daqui, tenta dali, nada. Peraí. Repete isso. Cirolão. Aquela bermuda mais casual de você usar em casa, né? Aquela bermuda que você fica no conforto da sua casa ali sossegado, né? Cara, a gente tenta nada e chama Lucas Pedroso. Lá vem Lucas Pedroso. E nada, os três, quase 1h da manhã na frente da rádio, da Band, era ali na Imperatriz Leopoldina ainda, né? Em frente ao hospital, e aí tivemos que acionar chaveiro. E para achar chaveiro aquela hora? Muito difícil, né? Mas Sorocaba, né, tenha vários profissionais aí que trabalham 24 horas, foi muito difícil. Só sei que era perto de 2h da manhã, estava a gente lá, aí depois abriu aquele sorvetinho, né, para comemorar, e ficou por isso mesmo. É uma das histórias assim de perrengue que eu levo para... E a gente se diverte, né? Porque daí ali você começa a contar histórias, né? E foram 3 horas em frente à rádio esperando o chaveiro chegar para a gente poder... Perdão, deixa eu desligar aqui, um dos meus alarmes. E aí a gente contou muitas histórias, deu muita risada, mas é uma coisa que eu levo assim, para a vida. E uma das histórias engraçadas do rádio aí, cara. Mas já teve gente que ressuscitou Chico Anísio, teve gente que falou que o Erasmo é irmão do Roberto no ar. Como é que é? Ressuscitou o Chico Anísio. Agora sim, vamos lá.
você fique à vontade para citar nomes ou não, você fica à vontade. Aí é o Luciano que está contando a história. Mas quem que ressuscitou o mestre? Recentemente, é uma conterrânea sua daqui de Sorocaba, né? A gente tem lá a Isa Nascimento, que está em Porto Feliz com a gente lá, fazendo um trabalho muito bacana, um dos novos talentos que provavelmente vocês vão ouvir muito falar dela ainda em toda a região. E, cara, bem no comecinho, ela apresenta junto com o JB e os dois vivem algumas peripécias, assim, às vezes dá a impressão que é combinado, mas não é, acaba escapando, né? Aí, num determinado momento, tinha lá uma notícia falando do Chico Anísio e tal, e ela falou né, o Chico Anísio ainda estava comemorando o aniversário naquele dia, né, desejou parabéns para ele, aí o JB falou, o Chico Anísio, se ele estivesse aqui entre nós, estaria comemorando tal. E ela insistiu, não, mas não tá, e deu um branco, e aquilo virou, até recentemente tivemos um evento, ela foi, e o pessoal parando, e o Chico Anísio? E fica marcado, né, cara, o ouvinte fica com isso, né, e tem outras histórias tantas, caras, assim, a gente fez, por exemplo, no Corneteiros, que é o programa que eu apresento com o Bruno Mendonça lá, a gente fez um churrasco ao vivo, comemoração de 1 ano do programa, fizemos um churrasco ao vivo e no dia caiu o mundo, choveu, levamos uma banda de pagode, um grupo de pagode para tocar ao vivo durante o programa, a gente transmite o programa num formato mais podcast, né? Então, além do rádio, transmitimos também no YouTube e no Facebook, e é um programa que fala de futebol com humor bastante, às vezes a gente nem fala de futebol, é só humor, é um zoando o outro, e um programa bem descontraído. A gente já fez churrasco ao vivo no programa, a gente queria fazer dentro do estúdio, mas não deu, então fizemos uma garagem nova da rádio, fomos lá inaugurar a garagem, fizemos churrasco, choveu demais. Já caiu energia, a gente continuou com o programa no celular, 1 hora do programa ao vivo só pelo celular, fazendo pelo celular. Já mandamos um integrante do programa na feira passear e combinamos com o pessoal da GCM, do Canil, para ir lá fazer um exercício com ele. Depois os caras soltaram o cachorro em cima do cara. O cara quase teve um infarto. Cortamos cabelo de um dos integrantes, ó, viu? Luciano Rodrigues, o Luba. Né? No comecinho do Corneteiros ele fazia parte da equipe. Em um determinado dia ele estava com o cabelo, né, tipo o meu, assim, já sem corte nenhum. Combinamos com um amigo nosso que é cabeleireiro, né, de uma barbearia lá, falamos, vai lá que a gente vai armar um esquema para cortar o cabelo do Luba ao vivo. Chegou, ele topou a brincadeira na boa, cortou ali ao vivo. Então tem essas histórias assim que eu acho que vale a pena a gente destacar. Dentre essas histórias, você hoje desenvolve trabalho na Rádio Cidade e também em Porto Feliz, na Rádio de Porto Feliz. E dentre essas histórias, você chegou para mudar um pouco a cara, né, da rádio em Porto Feliz. E nessas mudanças está o futebol, a transmissão esportiva, que acontece tanto na Rádio Cidade quanto em Porto Feliz também existe. E aí a gente já teve aqui tantos narradores, repórteres de campo, chefes de equipe, enfim, várias pessoas que trabalham nesse dia a dia. Muitos deles contaram também das dificuldades, e eu sei que tanto a Rádio Cidade quanto em Porto Feliz, a transmissão também do Varziano, que é uma paixão, né, para quem é da cidade, principalmente, para os bairristas, para aquelas pessoas que nasceram no bairro. É uma experiência diferente, né, Luciano? Você trabalhar com grandes clubes, no caso, fazer uma final de Campeonato Paulista entre Ituano e Santos no Pacaembu, uma paixão que mexe com a cidade, mas é diferente você trabalhar também numa final de Campeonato Varziano que mexe com a paixão mais concentrada ali, né? É demais. Na Rádio Cidade a gente transmitiu pouco o campeonato amador, né? Eu fiz parte da equipe de esportes da rádio de 2013 até meados de 2018. Depois, até por conta de também assumir lá a direção da 93, acabou que não dava para conciliar as duas coisas. Às vezes eu encerrava o programa às 7 e tinha jogo do Ituano às 7 para fazer. Então não dava para estar conciliando as duas coisas, mas a gente fez campeonato amador. E muitas vezes, eu moro próximo a um estádio lá, você vê o estádio lotado domingo de manhã para um jogo do Campeonato Amador. E no Novelli Júnior, quando tem Ituano e
e algum time mediano, você vê 500, 600 pessoas no estádio. Então, realmente, a paixão local tem muito da comunidade, né, que participa, as esposas querem ir lá torcer, a família quer ir torcer pelo jogador, né, e realmente é muito diferente. Recentemente, a gente fez em Porto Feliz a final do Campeonato Amador Quarentão. Então, são disputados lá só por jogadores acima de 40 anos, e fizemos a transmissão do campeonato que repercutiu, fizemos em vídeo, inclusive, né? Inclusive, o cinegrafista é o nosso diretor de TV aqui. O nosso querido André Nunes, né? E vai estar com a gente, se Deus quiser, logo novamente aí. E a gente fez, cara, transmitimos no rádio e em vídeo para o YouTube, para o Facebook também. E aquilo gerou uma grande repercussão, foi um campeonato muito bacana, muito bem organizado. E fim de semana agora, inclusive, começa o campeonato amador normal, né, de Porto Feliz, que aí é realizado lá pela prefeitura, e a gente vai transmitir. A Rádio 93 FM vai transmitir, nós abraçamos o campeonato, né, o comércio local abraçou, então são os jogadores da cidade, né, as disputas na cidade. Claro, tem todas as dificuldades, então você chega num lugar, não tem energia elétrica para você ligar equipamento, no outro não tem internet para transmitir. Sabe que hoje tudo, né, depende disso, né? A gente praticamente raramente você usa LP hoje, que era aquela linha permanente, né? Mas e tem esses perrengues de você chegar, não ter LP. Isso aconteceu demais na época da Rádio Cidade. Então você chega lá em Bragança para transmitir um jogo, cadê LP? Vai ligar, não tem, né? Aí vai, tá com o celularzão lá, liga a internet, roteia no notebook, dá um jeito de transmitir o sinal e fazer chegar na rádio de qualquer forma. Isso acontece muito, aconteceu demais, né? Então, e fora outras tantas vezes das alegrias de trabalhar com isso, né? Transmitir o futebol. Eu tive o prazer, por exemplo, no último título do Ituano no Campeonato Paulista em 2014, de estar naquela equipe, né? Eu ancorava a equipe, então entrei no ar 14h, numa grande cobertura que a gente fez, saímos, encerramos a transmissão, se eu não me engano, já era 11 horas da noite. Então, e isso é muito bacana, cara. Isso fica marcado, né? Até hoje a gente encontra o pessoal na rua, pô, lembro daquela época, transmissão, assim, assim, assado. A galera comenta e isso fica na memória, a gente leva para a vida inteira. Luciano, vamos mudar um pouquinho essa chave. E agora eu quero saber você teve a experiência em estar em rádios, como você disse, né, rádios, vamos chamar elas de não legalizadas, né? Você teve a experiência de entrar, fazer um curso, se profissionalizar na área, num curso de radialistas, e aí assumindo folgas, finais de semana, até que assumiu o seu horário fixo, mas teve a oportunidade de fazer pedágio, de fazer ação promocional de rua, de ser programador, enfim, provavelmente em algum momento nessa trajetória de ser contato comercial também, o atendente, né, na parte comercial, e hoje você está coordenador da Rádio 93 FM em Itu. Muda completamente, de Porto Feliz. Muda completamente a visão ou não? Você ainda traz um pouco de tudo aquilo do moleque Luciano Veiga, que começou lá pensando, pintor e pedindo uma oportunidade, e hoje ainda continua tendo um pouco dessa visão, obviamente que as responsabilidades mudaram, né? Eu acho que muda, Douglas, um pouco, mas você tem que agregar aquilo que você traz da vida, né? Mas eu não poderia falar dessa 93 FM sem antes falar principalmente né, de como eu cheguei lá, né, como foi essa transição e assim foi muito importante a participação de duas pessoas sensacionais que viraram amigos, irmãos, né? Tony Júnior, quando ele me levou para a Band praticamente na época, lá em 2014, e o Carlinhos Caju, né? Eu até não era muito fã do Caju, porque a fama de marrento, né? Na época do curso mesmo, Caju chegou a dar palestra para a gente, né? Mas eu não tinha amizade com o Caju e isso mudou depois. Hoje, na região, acho que é o principal nome do rádio, assim, ele conhece tudo de rádio
e se tem alguma dúvida, ele vai buscar o conhecimento. Então, não é puxando saco, como fala no jargão, mas assim, é uma pessoa que realmente agregou muito e mudou a minha visão do rádio, né? Tanto o Tony Júnior, quando ele chegou a dirigir um pouco a Rádio Cidade, em um determinado momento lá, em 2011, 2010, depois, quando ele estava na Band, em determinado momento, precisava de um folguista, e eu conheci então o Caju, e como tinha... Eu sempre falei, nunca parei de estudar e de aprender, aprendi muita coisa com o Caju, aprendo até hoje ainda, né? E depois tive a oportunidade, através de um convite do nosso querido Nando Moraes, na época estava na 93 FM, me chamou para dar uma força, fui, então a gratidão imensa também ao Nando, né? E fui dar uma força para ele lá, o Nando acabou saindo, eu continuei, depois a família Ribeiro, que são os proprietários da rádio, na época seu Avair, hoje Ricardo e Rodrigo, que comandam a rádio, chegaram falando que precisava de uma ajuda. Inicialmente comecei a dar uma força na parte de programação musical, né, que é o que eu faço na Rádio Cidade, além da produção de jornalística. E depois, num determinado momento, as conversas foram avançando para que eu tomasse conta da rádio na parte artística, né? E deu certo, que a gente conversou, acertamos os moldes que seriam a nova plástica da rádio, né? Então eu tinha uma visão, mas isso tudo conversando com Carlinhos Caju, conversando com outros amigos, né, do rádio, o que eu tinha em mente. E até antes de assumir, perguntei: Caju, o que você acha? Você acha que, né, eu tenho capacidade, tenho condição de assumir porque é uma responsabilidade, né, Douglas? Outras pessoas dependem do seu trabalho, né, para estarem ali, né? E, cara, foi uma experiência sensacional. Eu achava que o projeto seria um projeto a médio e a longo prazo, e com 4 meses a rádio, assim, ela tomou uma proporção que naquela região, faz parte da região metropolitana de Sorocaba, mas começou a chamar a atenção de muita gente, muitos locutores de Sorocaba me procurando para irem para lá, muitos locutores da região de Tietê, Cerquilho. Então, isso é legal, o reconhecimento de profissionais do rádio, ouvindo a Rádio 93 e falando que o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem executado. Isso é muito bacana. E depois também, que você perguntou, aquela parte de trazer lá do menino, né? De dar oportunidade. Sim, a gente está descobrindo alguns talentos hoje, então eu tenho lá algumas... A minha equipe, que se eu posso dizer assim, são de pessoas não tão conhecidas na região, mas que eu não tenho dúvida, não me resta dúvidas que futuramente serão muito conhecidas. Então a gente acaba recebendo muitos pilotos, né, muito contato de pessoas interessadas em iniciar no rádio, e vai de dar oportunidade, né? Então, recentemente, como eu disse, a própria Isa Nascimento é uma dessas descobertas, e não tenho dúvida que futuramente será uma das melhores locutoras de toda a região, se continuar estudando, continuar buscando, se não do estado de São Paulo e do Brasil todo. Com relação ao Corneteiros, é um programa que você falou um pouco. Hoje a equipe, obviamente, até pela forma como você fala, né, os talentos são descobertos e, obviamente, alguns desses talentos eles vão deixando a equipe, vai mudando, essa equipe ela vai renovando. O programa hoje é transmitido ao vivo na 93, transmitido nas redes sociais. Como é que é o formato desse programa, Luciano? No começo, Douglas, éramos em 4. Eu, Bruno Mendonça, que também tem milhares de histórias, passou por muitas rádios de Sorocaba, São Paulo, TV, enfim. Luciano Rodrigues, que também passou por inúmeras equipes esportivas, inclusive Sorocaba, Itu, né, e outras tantas cidades. E o JB, que também é uma descoberta, um desses novos talentos, né? Ele faz um personagem dentro do programa. A ideia inicial era ser um programa de futebol com humor, então tinha todo um roteiro, fazia um roteirinho todos os dias. Só que aí começou... O programa ele tem um estilo mais podcast, um estilo mais despojado, né?
mais livre, limpo. Claro, a gente não fala palavrão até por causa do horário, mas tem algumas coisas, tem muita gente, aí criança e idosos que participam, que ouvem e falam que o programa é legal, é bacana de se ouvir. E a gente foi acreditando nisso e foi tocando. Hoje o programa tem 3 anos no ar, né? E fala muito de futebol e humor, de uma forma humorada, porque eu acho que a vida da gente tem que ter bom humor, né? Então, principalmente no fim de tarde, começo de noite, você pode ter um dia pesado, mas aí você tenta alegrar as pessoas de uma certa forma, e isso acaba ajudando nós mesmos, né, a superar as dificuldades da vida. E assim, todos os dias. Então a gente procura, um zoa o outro, zoa o time do outro, claro, Corinthians perdeu, foi eliminado, a gente começa a fazer a brincadeira e o ouvinte entende isso, que é uma brincadeira, né? Que a gente não está pegando aquilo de forma séria, porque mexer com futebol é difícil, né? É uma paixão nacional. Então eu até costumo dizer que eu aprendi a não ser mais torcedor quando eu comecei a trabalhar com futebol, né? Aprendi a deixar de lado a minha paixão de torcedor, justamente por causa disso, porque me incomodava demais brincadeiras, zoeiras, e então não torço mais, procuro deixar neutro essa parte, né? Claro, torço para o meu Ituano, gosto demais do Ituano, mas a própria seleção brasileira está difícil hoje, né, de se torcer. E o programa é isso, é levar alegria, levar humor para as pessoas. Como eu disse, a gente inventa umas coisas diferentes de vez em quando, né? Já cortamos o cabelo ao vivo, já levamos, por exemplo, o Desportivo Brasil, que é o time da cidade, ele não tem um hino oficial, né? Em determinado momento, o Bruno Mendonça fala, cara, vamos chamar uma escola de samba aqui para fazer um hino, né? O JB pegou um hino que tinha na internet, achou lá a letra e trouxemos a escola de samba, e os caras ao vivo fizeram aquele hino, musicaram aquela letra e ficou ali o hino oficial do Desportivo Brasil. Então todo mundo que vai do clube, a gente toca o hino, e ficou oficial o hino na rádio, o hino que a gente fez ali ao vivo com uma escola de samba. E já tiveram outras vezes escola de samba também. Então... E como que o clube recebeu isso? Vocês passaram isso para o clube? Cara, assim, o Desportivo Brasil, de uma certa forma, agora está se abrindo um pouco mais, né, nessa parte de interação com a mídia. Mas sempre foi muito difícil, né, o contato. Agora mudou, então a gente tem bastante contato, treinador. De origem chinesa, né? Sim. Os chineses, eles realmente são muito fechados. Né? É uma outra visão, né? E assim, a gente chegou até a transmitir alguns jogos do Desportivo na Série A3, então você consegue. Já levamos alguns personagens do clube lá. Recentemente, o treinador, que é o Fábio Totti, que foi goleiro do Ituano durante muitos anos e vem fazendo um belíssimo trabalho com o Desportivo Brasil, foi ao programa. Então tem uma abertura, né, um leque um pouco maior. Há 2 rodadas tivemos o Desportivo Brasil e Primavera, e o goleiro Oliveira também jogou no Ituano e agora está com o Fábio lá no Desportivo. Fez um bonito gol de cabeça, repercutiu demais. A gente levou ele no programa, se não me engano, segunda ou terça-feira dessa semana. Então já tem mais uma abertura, sabe? Mas as pessoas que vão e a gente mostra gostam do resultado, né? Gostam do resultado. No início a gente pedimos camiseta para sorteio, pedimos o hino para tocar todo dia quando for falar do clube, e não tivemos resposta. E realmente não tem, né? Então fica complicado. E algumas vezes esse hino foi tocado, inclusive, no estádio. Agora, Luciano, você falou uma coisa que me chamou a atenção. A gente está caminhando já para a reta final, né? Mas você falou uma coisa que me chama a atenção. Pedimos camiseta, pedimos brinde, alguma coisa assim. Essa é a eterna vida do radialista do rádio. Porque o rádio, ele precisa, obviamente, nós tivemos recentemente aqui alguns dos empresários do rádio em Sorocaba, Teodoro Mendes Júnior, Kiko Palhato, também o Zé Abrão, né, da Antena 1, e todos eles sempre dizem a mesma coisa, né? O rádio precisa pagar suas próprias contas, e quem paga essa conta é o anunciante. Mas o rádio, para ele poder pagar essa conta, ele precisa também premiar o ouvinte. Sim. Né? Ele precisa sempre ter uma novidade para o ouvinte. E essa é uma grande dificuldade, né? Muitas vezes, das pessoas entenderem, né? Poxa vida, ou então imaginam assim,
a 93 FM, o show do Fábio Júnior, que vai ter em Porto Feliz, é o show que a 93 FM é dona, vou lá e vou conseguir os ingressos. Não é simplesmente vou lá e vou conseguir os ingressos. Não. Tudo isso tem, porque há uma dificuldade muito grande para conseguir esse material e para que esse material seja passado na mão do ouvinte, né? Exatamente, e é complicado, né? Muitas vezes o ouvinte pede, né? Então, por exemplo, você trabalha com futebol, você está falando do clube todos os dias ali, e o ouvinte, consegue lá, né? A gente quer uma camisa do Desportivo, até porque não tem para vender, você não acha em lojas, né? E a gente conseguiu, em algumas oportunidades, a camisa oficial do clube para sorteio, né? Mas essa questão do brinde é complicada, então, de repente, você consegue lá com um parceiro, né? Vamos fazer umas camisetas aí para sorteio, vamos fazer umas canecas, uns copos, mas é muito difícil. Hoje não tem mais, antigamente tinha muito CD, né? Você tinha um CDzinho, então o divulgador chegava lá, vamos divulgar aí determinado artista, tá aqui, trazia lá 50, 100 CDs e você tinha na programação toda para sortear aqueles CDs, né? Hoje você não tem mais, então funciona mais ou menos desse jeito mesmo, então a ingresso para um show. E o ouvinte está mais exigente também, né? O ouvinte está mais exigente, né? Então você tem rádios que sorteiam prêmio em dinheiro, né? Mas nem todas têm condição, né, de sortear prêmio em dinheiro. Tem rádio que tem a reserva ali, vamos deixar, porque isso faz parte do próprio marketing, né? A gente trabalha com marketing, a gente vende isso, né? E a rádio tem que aparecer, você tem que estar na rua, você tem que estar sorteando prêmios, sorteando brindes para o ouvinte, né? Então, muitas vezes é difícil demais de conseguir esses brindes e você acaba dando seus pulos, vai, contorna daqui e dali, pega com o cliente ou vamos sortear. Hoje está muito, o ouvinte gosta muito de ganhar comida, né? Então, você pega lá um lanche gourmet, tem uma hamburgueria que anuncia, vai lá, viu, me dá um lanche por semana aí para a gente sortear uma pizza, né? E isso gera muita participação, muito engajamento. A gente tem lá, a gente sorteia kit churrasco, frango assado, e o pessoal participa demais e gosta demais disso. Até no Corneteiros tem um cliente que falou, cara, é muito bacana esse lance de vocês fazerem o sorteio, mas eu não quero sortear para o ouvinte, não, eu quero sortear para vocês da rádio. Eu falei, demorou. E começamos, por coincidência, o primeiro frango assado eu que ganhei. Já garantiu o frango do final de semana. Exatamente. E a gente fala, né? Esse franguinho assado no final de semana, pro radialista, pro locutor, ele faz uma diferença. Salva, né? Demais, hein? Luciano, como eu disse, a gente está chegando, né, na reta final. E aí a pergunta para você é a seguinte: nesses seus 26 anos, pouco mais, pouco menos, mudou bastante o rádio? Mudou, né? Mudou demais. Quando eu comecei nas rádios perrengues da vida, era a famosa fitinha cassete, você cortava, emendava com a fitinha ali, com durex, né? E depois, um pouco mais depois, o MD. A gente gravava a programação para ficar rodando madrugada na fita de videocassete, né? Você tinha aquele long play que durava 8 horas, então gravava uma programação e deixava rolando de madrugada. A Rádio Cidade, eu peguei a época já do finalzinho do cartucho, então já a migração para o computador, o início da internet, né? Um dos pioneiros na época na Rádio Cidade, a gente foi um dos pioneiros a transmitir a rádio online, de forma online. Então, eu tinha um programa, antes mesmo da rádio ter transmissão online, eu transmitia o meu programa online. Sempre fui muito ligado à tecnologia, né? Sempre estudei nessa parte e sempre me fascinou, né, cara, essas coisas. Até a própria live recente, que é mais recente, acompanhava lá os primórdios da Rádio Jovem Pan, com todo esse aparato, né? Que sempre foi uma escola de jornalismo, e a Jovem Pan foi mestre nessa implantação do rádio mesclando com a TV e internet, né? Então eu falava, queria fazer isso aí, queria fazer isso. E lá no início, me lembro que a parte das lives, integração live e rádio, quem me ensinou foi o nosso querido Adriano Castor, deu umas dicas. Ele fazia muito com games, né? Ele falou, faz assim, assado, que fica legal. Eu comecei a implantar no futebol e hoje você vê, é impensável alguns programas não serem transmitidos em vídeo para a internet, né? Então, a própria Band FM é mestre nisso, né? Hoje em Sorocaba, não só em Sorocaba, mas Brasil inteiro, eu vejo como a principal rádio hoje do mercado e
soube mesclar, né, integrar a tecnologia com o rádio, né, com o clássico, o novo com o clássico e claro, capacitando sempre, né, os funcionários, os locutores, colaboradores para isso. Então, e a tendência é que isso siga, né, Douglas, avançando. Muita gente falou, o rádio vai morrer, veio a televisão, não morreu, veio a internet, não morreu. Pelo contrário, o rádio incorporou a internet, né, na sua programação e nas mídias de forma geral, e acho que a tendência é continuar mudando e crescendo. Antes da gente ir para a pergunta final, primeiro tenho um pedido e uma descoberta que eu fiz agora. Eita. Um pedido é para que você já vá pensando, então já vou adiantar, para que você já vá pensando aí, não pegar você de surpresa, numa narração para a gente encerrar essa edição do programa. Então, uma narração aí como se você estivesse fazendo uma narração esportiva para a gente encerrar esse programa. Caramba. E aí, e esse pedido é um pedido importante, pedido aí da nossa direção de TV. Uma descoberta, que você está já prestes a montar uma emissora de rádio em Ilha Comprida, que é uma das suas paixões, é a praia. Ilha Comprida realmente é uma das suas grandes paixões. Já há realmente um projeto para isso, Luciano? Pensando realmente assim, poxa, daqui a pouco está na hora de eu dar uma parada e dar uma relaxada mesmo? Eu acho que para parar é difícil, né, Douglas? A gente acredita hoje, toda a tecnologia, você pode estar onde tiver que você consegue fazer o rádio ainda, né? E tanto é que muita gente, né, fala, poxa, o podcast chegou hoje para engolir o rádio. O podcast está aí desde que a gente se formou em rádio, né? Mas foi descoberto hoje por causa, talvez, do Grupo Globo, que começou a apostar mais nisso, né? Mas o podcast sempre existiu desde o início, os primórdios da internet, assim como web rádio, web TV, e nada disso mudou, né? Mas a Ilha Comprida, a praia é minha paixão, né? Tenho uma paixão assim por praia, o som do mar. Eu nem sei nadar, não sei, enfim, entro raramente no mar, mas eu tenho uma paixão gigantesca pela praia. Me recordo uma das primeiras vezes que eu fui também lá no início dos anos 90, tinha um radinho a pilha e na época era difícil demais, né? Então a gente foi num determinado dia, vinha sempre para Sorocaba e daqui de Sorocaba decidimos ir para a Ilha Comprida, eu e um amigo, e fomos do nada. E na madrugada essa música marcou minha vida, Vanusa, nas manhãs de setembro, era um frio danado, chovendo, e a gente embaixo dos quiosques ali, deitado na areia, ficamos o fim de semana todo daquele jeito. E cara, eu me apaixonei naquele lugar, não era nem Ilha Comprida, ainda era Iguape, né? E tinha balsa, se atravessava, depois andava ali 2, 3 quilômetros para chegar na praia. E menino do mato, né? Sempre morou no mato e depois conhece a praia. Então é um lugar que eu gostaria de morar lá, se não em Sorocaba, ou voltar para Sorocaba, um dia sair de Itu. A Ilha Comprida talvez e muita gente não gosta, né? Mas eu tenho uma paixão assim imensa naquele lugar. Sempre que posso, vou para lá. O que você espera dos próximos 100 anos do rádio? Aqueles sonhos que já foram, já viraram história. Agora tem muita coisa ainda para acontecer. O que você espera desses próximos 100 anos? Eu espero que continue, né, sendo nosso bom e velho rádio, companheiro de tanta gente aí que, assim como eu lá no começo, né, só tinha ele como amigo, e contando histórias, né, Douglas? Eu acho que é o principal papel do rádio, contar histórias, informar, entreter quem está ouvindo, né, e continue agregando novas tecnologias, descobrindo novos talentos. Eu acho que o rádio vai ainda durar muito, que venham mais 100 anos aí e que continue desse jeito, sempre com grandes profissionais como esses que estão passando aqui por essa série de entrevistas, série de documentários. Luciano Veiga, agora para a gente encerrar, eu vou ficar devendo, eu não narro, cara, eu não narro. Já fiz reportagem de campo, já fiz a ancoragem, a apresentação, já passei 9 horas em transmissão de eleição, né, cobertura de eleição, até sem voz, mas assim, narrar, velho, é talvez uma das minhas frustrações, né? Seja a falta de ter feito um curso sobre isso, mas eu realmente
não arriscaria. É igual cantar, né? Então vamos dar uma cornetada aqui, então. Já que você não narra, vamos dar uma cornetada. A gente vai encerrar o programa de uma forma diferente. A gente recebeu o Luciano Veiga, só posso realmente agradecer. A Universidade de Sorocaba agradece a sua participação, abrilhantando ainda mais esse documentário, esse especial sobre os 100 anos do rádio. A Universidade de Sorocaba, a Rádio e TV Unisso. E queria que você fizesse as suas considerações finais, os seus agradecimentos, já como estivesse encerrando um programa, uma edição do Corneteiros. Naquele clima, naquela pegada, afinal de contas, é hora de a gente te cornetar um pouquinho. Obrigado. Quero agradecer aqui mais uma vez, né, todo o pessoal da Uniso, parabenizar todos os crânios, né, os gênios por trás desse projeto, que sensacional, muito bom. Realmente tem que ter mais disso, né, tem que contar mais histórias, eu acho que o rádio é isso, e eu agradeço, como eu disse lá no início, não sei se sou merecedor, né, mas aqui estou junto com esses grandes mestres do rádio. E mais uma vez a gente fica por aqui com o programa Corneteiros. Voltamos amanhã às 6 da tarde. Um abraço a todos e até lá. Luciano Veiga, senhoras e senhores.